produção agrícola enfrenta desafios cada vez maiores. As alterações climáticas, a gestão eficiente dos recursos e a necessidade de garantir rendimentos justos para todos os intervenientes da cadeia agroalimentar de uma forma mais transparente e equilibrada. Este foi um dos objetivos que esteve na origem da Parca, plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar. Uma iniciativa que junta produtores, indústria e distribuição para garantir um setor mais justo, competitivo e sustentável. A Parca, a plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, surge em 2011 e surge sobre um problema que se estava a passar em Portugal, mas também na Europa em geral, que é um certo desequilíbrio dentro da cadeia alimentar, da cadeia de valor. Porque com a moderna distribuição no retalho, como sabem, começou nos 80, mas desenvolveu-se muito nos anos 90, e também com a crise financeira que também se gerou em 2008, mas já vinha de trás uma grande concentração ajusante da fileira agroalimentar e uma grande atomização, particularmente junto da produção agrícola, mas mesmo na primeira transformação, uma fragmentação maior do que aquela que existe no retalho. Hoje em dia, mas na altura já eram números também muito expressivos, em Portugal ronda os 85% a concentração do comércio agroalimentar pelo grande retalho, pela grande distribuição, hipermercados, supermercados. As duas principais insígnias em Portugal concentram praticamente 50%, não chega, mas praticamente 50% deste comércio. As três maiores já está nos 60%. E é um fenómeno também parecido em grande parte de vários Estados-membros dentro da União Europeia, que têm à volta de entre 85% e 90% dessa concentração. Sendo a alimentação algo muito básico e muito importante de garantirmos o abastecimento, há vantagens desta grande distribuição também trouxe, uma maior regularidade, as questões da qualidade, da higiene, da disponibilidade dos alimentos, mas trouxe este efeito também complicado de muitos operadores começarem-se a queixar desta situação de desequilíbrio. A Parca é composta por dois ministérios, o da Agricultura e o da Economia, e depois por um conjunto de entidades associativas e pelas confederações que, no fundo, representam toda, ou pretendem representar toda a cadeia. No âmbito do Ministério da Economia, para além da Direção-Geral das Atividades Económicas, que está na Parca desde o início, tem também a Direção-Geral do Consumidor e a ASAI. E pronto, a concorrência também tem aqui naturalmente um papel, mas tem uma natureza diferente pela própria característica da Autoridade da Concorrência. A Parca é um instrumento que foi criado em Portugal por força da legislação comunitária, cujo objetivo é regular o valor, a distribuição do valor ao longo da cadeia. Estes instrumentos funcionam quando se lhe dá relevância política e quando eles têm dados que possam atuar. É um mercado livre que temos no espaço da União Europeia, não dá para fazer imposições, mas estes mecanismos, quando são dada visibilidade, força política, credibilidade, podem ser muito úteis e há exemplos em países que não seja Portugal, porque em Portugal o exemplo é que não funcionou e não houve assim nada que exista de relevância que tenha saído da Parca, mas existem casos em França e noutros países em que estes organismos funcionam e que o próprio poder político lhe dá uma utilização correta e que isso se revela numa distribuição mais equitativa do valor ao longo da cadeia. A Parca hoje mantém a importância para a qual foi criada, embora hoje o mundo mudou, desde 2011 que o mundo mudou muito, do nosso ponto de vista mudou para melhor até a autorregulação em toda a cadeia de valor,
e mudou muito a colaboração entre todos os agentes da cadeia. Não nos podemos esquecer que, de facto, durante a pandemia, nós, apesar de não termos tido uma parca, foi uma comissão de acompanhamento da cadeia de valor do agroalimentar e que, do nosso ponto de vista, mudou radicalmente a relação entre as entidades, a relação entre a produção, entre a agroindústria e entre o retalho. E se hoje eu julgo que é fácil concluir que todos precisamos uns dos outros e que, para valorizar a produção nacional, a agroindústria tem que fazer investimento e, no final da cadeia, está o retalho, que também tem o seu papel a desempenhar para a valorização da produção nacional. Hoje este entendimento está perfeitamente estabilizado e a parca, do nosso ponto de vista, mantendo o mesmo nível de importância, tem outras responsabilidades. Desde logo, responsabilidades na área de avaliação dos riscos sistémicos e do custo das matérias-primas e a possibilidade de, à mesma mesa e com o mesmo fim e com o objetivo de termos uma cadeia de distribuição alimentar eficaz e eficiente e sem disrupções, que sejamos capazes de falar dos nossos problemas, dos nossos desafios, de termos um interlocutor capaz, como é de facto o Ministro da Agricultura, como deve ser também o Ministro da Economia, e numa lógica colaborativa. Portanto, nós achamos que a parca mantém a sua importância num mundo muito diferente, mas o objetivo de valorização do que é nacional e do que deve ser um país mais autossuficiente, repito, mais autossuficiente, porque nunca seremos um país autossuficiente do ponto de vista da produção agrícola. Faz todo sentido, haja uma agenda própria e capaz. A parca é importante porque reúne todos os elos da cadeia da fileira agroalimentar à mesma mesa, onde temos a oportunidade de exprimir os argumentos, transmitir os desafios que são comuns, porque toda esta fileira, para funcionar, tem que funcionar se todos os elos da cadeia estiverem de uma forma positiva. Se houver algum elo que esteja de alguma forma a sofrer, alguma coisa está mal, e é por isso que a parca, na minha perspectiva, foi criada e bem para tentar equilibrar os elos da cadeia agroalimentar. Nós fazemos parte da parca desde o dia da Constituição. Diria que a Centromarca foi até instrumental na criação da própria parca. A parca nasce num período bastante conturbado em termos de história, estamos no período da Troika, vem na sequência de iniciativas que até tinham sido tomadas por governos anteriores mais setoriais, mas quando a parca nasce como uma plataforma de diálogo. Eu diria que, do ponto de vista histórico, é um corpo novo no Estado, uma forma do Estado se tornar um bocadinho menos autista na forma como prepara as suas atuações e as suas legislações, e envolve os três elos da cadeia alimentar, seja a produção, seja a transformação, seja depois a parte da distribuição. A Centromarca teve sempre um papel muito forte. Porquê? Porque, por um lado, nós somos provavelmente as entidades que no país temos, em termos de acompanhamento jurídico, por exemplo, destas matérias, uma posição mais forte, um apoio mais forte. Tivemos sempre a capacidade de, junto do Estado, fazer prevalecer alguns desses pontos de vista, mostrar que havia uma relação que nós entendíamos que não era a mais equilibrada e que era preciso, de alguma forma, construí-la. E a parca tem uma relação muito direta com aquilo que nós entendemos que é a própria Centromarca. A Centromarca, se quisermos, de uma forma muito simples, é como uma máquina de terraplanagem. Nós estamos a falar de um terreno inclinado, e a nossa ideia é fazer com que esse terreno se torne mais plano, e a própria parca tem essa função instrumental. Ela, em momentos muito corretos do tempo, muito certos no início da sua atividade, foi absolutamente instrumental para se conseguir construir uma legislação que hoje em Portugal foi, por exemplo, mais avançada, mais moderna que aquilo que a União Europeia na altura tinha. A União Europeia hoje tem legislação que de alguma forma veio beber também um bocadinho ao quadro legislativo nacional. Criamos um Código de Boas Práticas Comerciais que foi constituído e criado no seio desta parca. Por isso a parca foi muito relevante na criação de um espírito que eu acho mais positivo entre fornecedores, agricultores, fornecedores e a própria distribuição.
Na Parca, diferentes vozes do setor agroalimentar reúnem-se para discutir alguns dos temas mais críticos da atualidade. Desde a formação de preços e o impacto das margens comerciais até à sustentabilidade da produção e o equilíbrio na distribuição de valor ao longo da cadeia. Questões como a volatilidade dos mercados, a necessidade de maior transparência e o papel das políticas públicas são também centrais neste debate. Mas quais os principais desafios? E que soluções podem ser encontradas? Uma preocupação dos últimos tempos, posso já dizer anos, foi a disrupção das cadeias de abastecimento. Houve, por exemplo, há 2 anos, quando houve o aumento dos preços dos produtos alimentares, por exemplo, foi constituído um grupo, foi aquele do IVA zero, que também acaba por sair da Parca, para tentar responder a uma questão que era o urgente e que afetava o consumidor, não é? Os assuntos, obviamente, são os assuntos que dizem respeito aos players que estão sentados àquela mesa. Portanto, tudo que esteja relacionado com a macroeconomia, as questões geopolíticas também que possam interferir no setor agroalimentar, quer nos fatores de produção, quer no escoamento do produto, as taxas de inflação, os índices, os gráficos das vendas, das exportações, tudo isso é debatido à volta daquela mesa. Na minha perspectiva, acho que é uma boa plataforma de comunicação, uma boa plataforma de diálogo, onde os vários players podem interagir, muitas vezes discordando dos assuntos, mas acho que é importante que exista e que seja fomentada. Aliás, acho que a Parca só faz sentido se for para ser realmente usada a favor de toda a cadeia agroalimentar. O que é que eu quero dizer com isto? Começa logo pela sazonalidade das reuniões, porque é importante que haja aqui uma cadência das reuniões, 3, 4 por ano, mínimo, eu acho que era interessante que houvesse. Depois, acho que devíamos experimentar fazer ali um mini teste para, eventualmente, a criação de uma entidade reguladora do setor agroalimentar. Estão lá todos sentados àquela mesa. Acho que valeria a pena fazer esta experiência. Bem sei que é um assunto disruptivo, bem sei que não é um assunto que provavelmente não agradará a todos os players que estão ali sentados. Eu próprio também tenho as minhas dúvidas, mas acho que valia a pena fazer esta experiência, mas acho que esta experiência, para ser devidamente consequente no resultado final, acho que devia ser uma experiência que devia ser acautelada por Bruxelas. A Parca teve, digamos, uma genética num período determinado do tempo, depois, à medida que os governos sucessivamente se vão substituindo, a forma como a atenção é dada à Parca deriva um bocadinho também dos momentos. A Parca tende a reunir e tende a ser mais acutilante quando há questões de crise mais forte. Dou um exemplo prático, há 2 anos atrás houve um trabalho muito grande feito no seio da Parca quando se fez, por exemplo, a questão do IVA zero. O IVA zero foi uma medida adotada pelo Governo, mas adotada no Governo, previamente consensualizada no seio desta Parca. Por isso, nós dependemos, enquanto plataforma, de um quadro que é um quadro político, envolve 2 ministérios, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura. Apesar de ser uma plataforma alimentar, muita da legislação que é trabalhada no seio da Parca é a legislação do Ministério da Economia, por isso também depende muito do interesse e da agenda política, vamos ser muito francos, que cada um destes ministros tem em cada momento. Por isso já tivemos momentos em que a Parca tinha reuniões sistemáticas, periódicas, temos momentos em que a Parca reúne de uma forma mais distante. Em termos de matérias, ela está, eu diria, na nossa opinião, focada um pouco em excesso na matéria agrícola e não tanto na matéria alimentar. Nós defendemos há muito tempo que aquilo que devia estar ali em causa, muito mais que a cadeia alimentar, é a cadeia de abastecimento, independentemente dos produtos serem alimentares ou não. Não tem nada em contra o que se trata hoje, há apenas uma equiparação entre aquilo que se passa no setor alimentar e noutros setores de atividade que têm exatamente o mesmo quadro de funcionamento, mas é uma plataforma que tem este princípio de diálogo e de audição. Não só permite às partes terem um envolvimento direto nas matérias, como permite ao Estado perceber o posicionamento destas forças. Logicamente que é sempre difícil estabelecer consensos, nem sempre os interesses são alinhados, mas é pelo menos possível perceber, quando esse consenso não é claro, onde é que estão as diferenças e o Estado também limar essas diferenças.
É muito importante que a Parca passe uma mensagem de verdade e positiva para o mercado, isto é, para os consumidores. Os consumidores já não são enganados tão facilmente. E quando digo enganados, estou a escolher bem as palavras, porque muitas vezes perde-se tempo a acusar os agentes da cadeia de valor que ou que estão a pagar a mais ou que estão a pagar a menos ou que há disrupções que são provocadas por uma qualquer má prática. Isto hoje não existe. Hoje a legislação das práticas comerciais está muito presente nas cadeias de valor, está muito presente quer na agroindústria, quer no retalho, e o que nós queremos com uma sã convivência é que a produção seja bem remunerada. Nós tivemos muitos exemplos no passado recente de colaboração com a produção agrícola nacional. Diria que um mais flagrante foi o período em que tivemos um pico de inflação e que foi atenuado por um acordo tripartido entre o Governo, entre a produção agrícola através da CAP e o retalho através da APED, em que chegámos ao IVA zero para ajudar as famílias e para mitigar os efeitos do custo da inflação, do aumento da inflação. Hoje não temos uma inflação mais controlada, mas temos, ao mesmo tempo, uma pressão enorme na cadeia de valor, quer nas matérias-primas, quer nos transportes nacionais e internacionais. Ora, isto deve ser alvo de uma enorme preocupação, a par, evidentemente, daquilo a que chamamos o tsunami legislativo que vem de Bruxelas, que muitas vezes é transportado para, a transposição é feita para Portugal de uma forma relativamente atabalhoada e que em nada acrescenta na gestão da cadeia de valor. Isto são os temas principais para uma futura Parca e para o qual nós estamos desde sempre disponíveis e interessados em valorizar. A questão aqui tem a ver com a estabilização dos contratos e dos fornecimentos de determinados bens, especialmente nos produtos frescos, é onde há mais queixas sobre a atuação dos operadores, e isso, embora existam contratos, embora exista um conjunto de legislação, depois vem-se a saber que as práticas não são todas as mesmas, a concorrência entre a distribuição é brutal, a pressão é muito grande e muitas vezes os produtores são vítimas dessa grande pressão. Estamos no mercado livre, é necessário que hajam aqui estes mecanismos, que são os únicos que podem trazer algum equilíbrio, se é que se pode chamar a equilíbrio, que não é possível a uma dimensão tão grande e um poder tão grande por parte do comprador face ao vendedor, que a palavra equilíbrio é desajustada. A Parca tem sido um espaço de diálogo essencial para o setor agroalimentar, promovendo maior transparência e equilíbrio nas relações comerciais. Mas qual será o seu futuro? Como pode evoluir para responder melhor aos desafios dos produtores, da indústria e da distribuição? Parece que há vontade que a Parca tenha aqui um papel efetivo de regulação, de conversa entre os respectivos players. Volto a dizer, é importante que hajam reuniões de forma mais, diria, regulares, para que não haja um delay entre as respectivas reuniões, e isto pode atrasar muito o bom funcionamento ou não, e depois, obviamente, que haja consequências, e as consequências terão que ser executadas. E aí, quer a Autoridade da Concorrência, quer a ASAI, quer todos os outros players que estão sentados, têm que ter e têm que cumprir o seu papel. Eu gostava que a Parca funcionasse dentro dos moldes que acabei de referir e que fosse um organismo ouvido pelos consumidores, fosse um organismo ouvido pela produção e pela
distribuição. E acho que se chegar a esse patamar, ela cumpre o seu objetivo. Se não chegar, ninguém sabe, se calhar, a maioria dos... Se calhar não, seguramente a maioria dos cidadãos portugueses não sabe o que é a Parca. Nós diríamos que a Parca, tal como está desenhada, isto é, com as entidades que tem à sua volta, já é suficientemente musculada para trazer algo de novo. Muitos têm falado sobre a entrada de novas entidades na Parca. Enfim, de princípio não estamos contra, mas achamos que o que está, as que existem, são suficientes para termos uma boa discussão e para termos, sobretudo, uma maior colaboração. Introduzir novas entidades não sei se acrescentará no imediato. Enfim, podemos estar enganados, mas esta é, numa primeira análise, preferimos uma Parca a funcionar bem com o que temos agora, do que uma Parca não tão eficiente e com mais engrenagens que poderão dificultar a comunicação. E depois, claramente, o futuro da Parca passa por uma maior calendarização antempada das reuniões, isto é, haver mesmo durante um ano, sejam 2, sejam 3 reuniões fixas ou por outra, sugeridas no início do ano, e se for preciso, eventualmente, reunir a Parca por algum acontecimento esporádico ou extemporâneo, avançar por esse caminho. Mas seria bom ter uma agenda já mais ou menos definida, uma no primeiro semestre, 2 reuniões no segundo semestre, eventualmente. Acho que podia ser interessante também para toda a cadeia de valor se sentir respeitada, ouvida, e também para dotarmos os governantes de informação clara, mais do que soundbites que muitas vezes correm na comunicação social e que carecem de confirmação. Em termos de futuro, a Parca pode ter um papel importante naquilo que são os desafios de hoje e que estamos a ver que se apresentam. Nós, a União Europeia e Portugal, obviamente, têm tido a preocupação aqui de assegurar as cadeias de abastecimento e cada vez mais reduzir as dependências face ao exterior. E isso são desafios que se colocam a muitos setores, mas ao agroalimentar, obviamente, e por inerência e por preocupação de cada um de nós, não é? E aí o diálogo entre todos é certamente um mecanismo para encontrar soluções. A preocupação com a competitividade do setor em mercados externos, porque o nosso obviamente não é suficiente, não é? As empresas têm que crescer, têm que ter essa capacidade. O agroalimentar tem-se vindo a portar cada vez melhor no setor da exportação, tem objetivos concretos de atingir determinadas metas, vai no bom caminho e, portanto, eu acho que a Parca tem aí um papel a desempenhar. Em termos de perspectiva, eu diria que para além de uma atenção política que acho que deve existir, e estamos num ciclo de governação com alguns meses, era importante que houvesse aqui um quadro de repetição maior destas reuniões. Era importante que os governos entendessem a Parca não num ciclo anual, mas num ciclo de legislatura, estabelecerem metas para um ciclo de legislatura. Os governos também não legislam ao ano, têm um quadro e um programa de governo para cumprir. Diria que há aqui 2 matérias práticas que eram relevantes. Uma primeira era obrigar, ou pelo menos induzir que as autoridades públicas tivessem o hábito de prestar contas à Parca do que é a sua atuação ao longo de cada período. Uma ASAI, uma Autoridade da Concorrência, uma Direção-Geral do Consumidor, uma Direção-Geral dos Assuntos Económicos, o Gabinete de Planeamento darem essa nota. Temos hoje um mecanismo que o Estado criou há uns 4 ou 5 anos, mas que vai tendo os seus momentos, que é a questão do Observatório de Preços, que está neste momento numa fase mais avançada e que a Parca, sendo paralela a este Observatório, é o leitor dos dados do Observatório. O Observatório deve preparar a informação que a Parca depois possa digerir. E, finalmente, acho que há matérias hoje, do ponto de vista legislativo, nacional e comunitário, que podem fornecer muito bem uma primeira agenda para a Parca. Temos uma diretiva chamada Fair Trading Practices, que é uma diretiva das práticas desleais, que vai ser revista em 2025 pela União Europeia. É importante
que o Estado português assuma uma posição de defesa dos seus interesses e também ouça as partes sobre essa posição. Há uma diretiva especificamente sobre um regulamento especificamente sobre prazos de pagamento que tem um envolvimento muito direto com o negócio. Era importante que o Estado também tivesse aqui uma noção importante de intervenção. Temos legislação nacional que precisa de ser atualizada, não corrigida a fundo, mas pequenos pormenores que são atualizados. Por isso, há matérias, se o Governo quiser, que podem ser introduzidas numa agenda e tal, como eu digo, uma agenda que não tem que ser a 3 ou 6 meses, pode ser uma agenda que acompanha uma legislatura. Eu acho que a nível europeu até está uma regulamentação agora em discussão durante agora a presidência polaca, vai ser adensada a regulamentação sobre estas matérias para tentar encontrar uma maior harmonização entre os Estados-membros. Esta regulamentação em específico que estou a falar é de haver maior contacto entre entidades fiscalizadoras dos vários Estados-membros. Porque as plataformas de compra estão a ficar tão grandes a nível da grande distribuição e os grupos estão-se a fundir de tal maneira uns com os outros que a transnacionalidade do comércio está enorme e, portanto, como eu tinha dito, é um trabalho inacabado, está-se a nível europeu a aprofundar esta questão e foi uma matéria debatida recentemente na PARCA, estas intenções da Comissão Europeia nesta matéria. Estamos agora também na antecâmara de discussão do novo ciclo, as novas prioridades da Comissão Europeia e as negociações do futuro quadro comunitário e também a visão para o futuro da política agrícola comum, que vai ser também apresentada este mês, e em que esta matéria continua a ser uma prioridade. Havia quem dissesse que, além dos 2 pilares da PAC, o primeiro dos apoios diretos, o segundo do desenvolvimento rural, se calhar esta matéria devia ser o terceiro pilar da PAC.